Eu vou falar na minha parte e vocês vão entrar na sua. A lição a ser dominada tem que ser transmitida em termos de verdade já conhecida pelo aluno. Ótimo. A lei da linguagem. A linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser uma linguagem que ambos têm em comum. A lei do aluno. O aluno tem que mostrar interesse na lição. E a lei do professor. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. Muito bem. Agora daqui por diante, todas as aulas vão ser mais curtas, porque cada um só trata de uma lei. Então vocês passaram na parte mais pesada, agora nós vamos na parte mais leve, tá bom? Esta lei é a lei do processo de ensino. E qual é a página em sua apostilha? 9. Muito bem, obrigada. A lei do processo do ensino. Ensino tem que despertar os alunos ao ponto que eles aprendam pela própria conta própria. Em geral, ensino não deve dizer nada a eles que eles podem aprender pela própria conta. Exatamente isso que aconteceu nesta sala. Ao invés dela contar para eles, eles tinham capacidade de ler e descobrir. Ela só fez o quê? Guiou, orientou, facilitou, mas eles descobriram os fatos. Então, o professor de fato serve como guia neste processo de ensino. Esta lei trata da função do professor. O que é para que o professor deve fazer? Muitas pessoas pensam que o professor deve passar matéria, mas de fato não é isso. Não é essa a função do professor. A função do professor é estimular as mentes dos alunos ao ponto de ação. Esta é a sua função. E em específico, ação em cima das verdades bíblicas. Pena que os pais não entendem isso. Então ensina para os pais, depois chama a reunião dos pais e pega sua apostila e passa este curso. Estimular as mentes dos alunos ao ponto de ação. Olha, conhecimento não pode ser simplesmente repassado de uma mente para outra. Que bom que fosse, mas não tem como. Era bom se as cabeças dos alunos fossem tipo tubo de pasta de gente. Você poderia abrir, derramar dentro e fechar, pronto, ensinou. Mas isso não tem como fazer. Você não passa conhecimento direto de um cérebro para outro. Isso só acontece em filme. Não pode acontecer. Nós temos que passar de outra forma. O próprio aluno tem que viver a coisa, internalizar a coisa, compreender a coisa por dentro de si. Toda explicação e exposição da nossa parte é inútil, exceto que estimule e direcione o aluno de pensar. Se ele não chega a pensar, a refletir sobre aquilo que você fala, não fez efeito nenhum. E daí a gente quer que vá além e age, mas o primeiro passo ele tem que pensar. Se não pensa, pronto. Você está falando, mas não tem efeito. Próximo. Você precisa encorajar os alunos de pensar de si como descobertadores. A maioria das crianças e de fato dos jovens, e eu arrisco dizer adultos, quando pensam na sala de aula, pensam num lugar chato, onde eles têm a obrigação de ser, e eles aguentam até que podem ser liberados para fazer alguma coisa que está realmente ao interesse deles. Isso aí é o pensamento sobre sala de aula, tanto faz no colégio quanto na igreja. Então nós queremos tornar a coisa mais interessante. Elas são descobertadores, tem coisa interessante e vão por aqui. E vocês vão descobrir o que é. E isso é chato. Aí vamos passar para as regras para professores para observarem essa lei do processo de ensino. Primeiro, adapte lições e exercícios à faixa etária e às experiências dos alunos. Você vai pegar um trecho bíblico
você vai fazer uma lição. Você tem que levar em conta tudo isso. Qual é a idade, quais são as experiências de vida, qual é o grau de estudo, tudo isso. E você pode ter uma lição básica. Mas sempre que você vai dar para uma nova turma, uma nova pessoa, você vai ter que adaptar. Ela nunca sai duas vezes igual. Se sai duas vezes igual, você não observou essa lei. Porque as turmas não são iguais, as igrejas não são iguais, a cultura de Paraná, a cultura de Tocantins não é igual. Tem que adaptar. E quando você recebe uma lição da outra pessoa, você vai ter que adaptar. Não significa que a lição está errada. Significa que não foi feita para a tua turma hoje, 2010. Tem que adaptar. Segundo, selecione lições que relatam ao ambiente e necessidades dos alunos. Nem toda história e nem todo trecho da Bíblia é próprio para criança. Eu estou lendo atualmente o profeta Jeremias. Ele fala sobre Judá, que Deus vai fazer o invasor levantar as vestes de Judá e violentar a ela. Linguagem forte e palavra de Deus, mas não é próprio para criança. Não é, né? Então, nem toda história, nem todo acontecimento bíblico é próprio para criança. Escolhe. Com o tempo, todo mundo tem que conhecer até Jeremias, até os Juízes. Tem coisa no livro de Juízes que é feio. Tem coisa de Juízes que você pode ensinar para criança. Tem coisa que você passa por cima um pouco, até que chega a uma idade, a uma maturidade. Então, seja criteriosa. Terceiro, encontre o ponto em que o assunto e a lição a ser ensinada tem contato com as vidas dos seus alunos. De certa forma, nós vimos falando isso de várias formas durante estas aulas, e a razão que fica se repetindo é porque é muito importante. Enquanto você, como professor, não entenda como isso tem a ver com a vida dos seus alunos, eles com certeza não vão entender. Você tem que estudar o trecho, a lição, até que você enxerga qual é o ponto de contato para que você possa transmitir isso aos seus alunos. E se é muito difícil para você entender, provavelmente vai ser muito difícil para eles. Escolhe outra história, escolhe outro trecho, ou então estude mais. Eu vou voltar para isso. Tem trecho que uma pessoa que quer entender, está estudando, não entende em determinado momento da vida. Mas não quer dizer que nunca vai entender. Você pode encostar aquele trecho e dizer, olha, eu não sou apta de ensinar sobre este assunto bem no momento, mas eu vou continuar a estudar. Né? Não é para dizer que nunca eu vou ser capaz, mas é para ser honesto. Por enquanto, é melhor eu não tentar ensinar isso, mas eu vou continuar a estudar, futuramente vou entender, vou estudar, vou apresentar. Né? Quarto, estimule interesse na lição através de alguma pergunta ou dica relacionada à lição, relacionando a lição às experiências dos alunos. Tipo uma introdução, que faz isso. Tipo uma aplicação. Tipo uma ilustração. Mas ajuda que os alunos entendem que esta lição tem alguma coisa importante a ver comigo. E eu posso entender o que é. Quinta regra. Imagine que você também é um aluno. E se junta com eles na busca para fatos, princípios e habilidades. Você tem que se colocar no lugar dos seus alunos, sendo eles crianças, sendo adultos. Tratando especificamente de crianças, tenta lembrar você mesmo como uma criança. Leia um trecho, leia uma lição do ponto de vista da criança e pergunte a si mesmo: quais palavras aqui eu não teria entendido quando eu era a idade dos meus alunos? Quais conceitos aqui teria passado por cima da minha cabeça? O que aconteceu em minha vida como criança que tem a ver com isso? Coloca você mesmo, né? E daí também, como é que eu, como uma criança de 8 anos, poderia fazer alguma coisa ativa para entender esse texto bíblico? O que está ao meu alcance? Tem que colocar você mesmo no lugar dos seus alunos. Sexta regra. Ao pedir que o aluno explique o que está aprendendo, não esteja impaciente. Isso é muito importante. Quando você pede uma explicação,
é mais complicado do que fazer uma pergunta que exige uma palavra, 2 palavras como resposta, não é? E quando você pede uma explicação, você está querendo que o aluno pensa primeiro, não quer que ele pense, quer que pensa, que ele formula, organize seus pensamentos e depois responda de uma forma organizada. Olha, isso leva um tempo. E se você fica impaciente com ela, ela vai se sentir frustrada, ela vai ficar sentindo, se eu tivesse me desse mais um pouco de tempo, eu teria conseguido. Então, se você vai pedir uma explicação, você tem que dar tempo. Talvez você vai dizer, eu queria que você explicasse tal coisa. Aí você vai pensando enquanto nós tentamos, ou enquanto nós passamos a palavra cruzada. Porque também você não pode aguardar aí 10 minutos em silêncio, perde a atenção da turma, né? Então tem que ser mais sutil, mais criativo do que isso, mas dá tempo. Ou então você pensa e traga-me uma explicação na próxima aula. Eu quero ouvir. Não seja impaciente. 7. Com cada tarefa, tenha como seu alvo o despertar do interesse e da atividade dos alunos. Olha, o objetivo daquelas atividades que vem escrito em sua folha de lição, em sua revista, não é para que os seus alunos cumpram um determinado plano de aula. O propósito daquelas atividades é despertar o interesse dos alunos. E se essas atividades não servem para isso, procure outras. Porque o que deve reinar em sua aula não é a revista, não é o plano de aula, é a necessidade e capacidade do aluno. Nós não somos colégio público que tem uma obrigação perante a lei de transmitir uma determinada matéria. Nós temos mais liberdade que eles têm, e ainda bem, porque não funciona no colégio também, e não vai funcionar na igreja. Então, procure coisas que são do interesse do aluno e que vão despertar este interesse. 8ª lei. Observe seus alunos para verificar que eles não estão voando. Olha, aluno quieto não está sempre prestando atenção. E se está voando, você não conseguiu chamar a atenção dela. Você não conseguiu despertar o interesse dela. Agora, eu tenho uma observação a fazer acerca deste negócio. Nós falávamos em aulas anteriores, eu sou ruim para filmar, né? Eu fico Não, tá bom. Anda. Que é o dever do professor despertar o interesse do aluno e manter sua atenção. E se o aluno não está prestando atenção porque sua apresentação não está interessante, a culpa é sua. Tá falando? Isso é verdade, mas existe um porém. Pelo menos em Tocantins, eu creio que Paraná não seja tão diferente. Os colégios públicos têm sido tão falhos, tão chatos, tão mal apresentados, que tem muita criança que está traumatizada de sala de aula. E ela entra na sala de aula e a expectativa dela já é isso. Eu não vou gostar de nada. Eu vou ser criticada. Eu não vou entender de nada. Essa vem do colégio. Então, ele vem com essa é a expectativa. E ela aprendeu uma certa defesa. Então, para eu não levar uma bronca, eu vou ficar olhando para a professora, mas eu estou pensando no videogame, estou pensando no lanche, estou pensando no jogo de futebol que vai ocorrer às 4 horas. Isso vem de uma aprendizagem mal feita que treinou o aluno de não prestar atenção. Isso não é culpa sua, mas tem que ser quebrada. Nós temos que chamar a atenção dela de uma forma e treinar ela diferente. Nesta sala diferente, nesta sala gostosa, nesta sala você vai entender. Se você não entender, eu dou um jeito para te ajudar. Nesta sala não vou te criticar. Nesta sala prestar atenção. Então nós temos que quebrar esta trauma de sala de aula para alguns alunos. Número 9. Regra: conte com o seu dever principal de despertar as mentes de seus alunos e não descanse até que cada aluno mostre atividade mental por fazer perguntas. Vocês sabem que seus alunos estão prestando atenção quando eles têm dúvidas, quando eles mesmos levantam perguntas.
E você não deve descansar enquanto você tem um aluno sequer que nunca faça nenhuma pergunta. Enquanto tem ele, você tem que estimular e você quer que ele chegue a perguntar. Porque quando estão perguntando, estão querendo saber. Eles estão achando que podem descobrir alguma coisa. Este é êxito. Isso é importante. Subjugue, resista o desejo de contar tudo o que você sabe ou acha sobre a lição ou assunto. Tem pessoas que têm mais dificuldade com isso do que outras. Eu mesmo tenho problema com isso. Eu já sei. Resista. Você não deve contar tudo o que você sabe. Se espera que você sabe muito mais do que cabe por dentro daquele tempo da aula. Senão, precisa estudar mais. Com certeza, o nosso pregador poderia ter pregado 3 horas sobre aquele assunto, mas ele não fez isso. Ele não contou tudo que sabe. Ele contou uma parte para nós. Sabe? Talvez encerrou, não sei. Obrigado. É muito melhor seus alunos saírem da sala de aula querendo mais do que saindo cansados. Que bom que finalmente parou de falar. Não é melhor isso? É melhor deixar eles querendo mais. Porque talvez, assim, eles vão atrás de saber mais. Dê tempo para seus alunos pensarem. Você quer que eles pensem? Pensamento é árduo, principalmente para quem não tem costume. É árduo. Dá tempo. Não responda rápida demais às perguntas, mas diga elas em outras palavras, para dar a elas mais força e maior horizonte. Foi o costume dos rabis e um bom didático. Recebeu uma pergunta, fez outra pergunta. Está vendo? Eu prestei atenção. Fez outra pergunta. E foi assim que funcionou. Você pode ler isso na Bíblia. E às vezes as crianças vão fazer perguntas boas e profundas. Mas muitas vezes, ao invés de nós entrarmos numa explicação muito grande, é melhor a gente formular uma outra pergunta. Para eles pensar. Porque às vezes eles descobrem ou a razão ou parte da razão para eles mesmos. Isso é melhor se eles podem fazer isso. Ou você pode perguntar, e o que foi que Jesus falou quando aconteceu tal e tal coisa? Outra pergunta. Eu lembro-te, ele falou assim, daí eles deram uma explicação e não você. Mas você tem que lembrar disso naquela hora. É melhor formular outra pergunta. 13. Ensine os alunos a perguntar o seguinte: o que, por que e como. Essas são as principais, mas existem outras. Por exemplo, quando, por, com quem, outras. Mas eles devem fazer essas perguntas acima do texto bíblico. Quem está falando? O que falou? Por que falou? Como foi que expressou? Por que escolheu essas palavras? Crianças podem fazer isso. Jovens podem fazer isso. Adultos podem. Mas eles têm que ser orientados. Número 14. Não exauste um assunto, mas deixe algum trabalho para estimular o pensamento e esforço dos alunos. Ou seja, é quase igual, não fala tudo que vocês sabem, mas a ideia não vai ao limite do assunto. Vai até um certo ponto e daí dá uma atividade, alguma pesquisa, alguma coisa que os alunos vão fazer que vai além das fronteiras da lição. Vai mais um pouco por diante. Isso é muito bom. Violações e erros. O primeiro erro é tentar forçar lições através de uma simples recitação de fatos. Muitas vezes o professor vai falar coisa dessa. Eu já lhe disse 10 vezes e você ainda não sabe. Mas esse professor que fala isso, ele não sabe que conhecimento vem através de pensar e não através de ser contado. Vocês entenderam o que eu disse? Aprendizagem, conhecimento vem através de pensar e não através de ser contado. Se você disse 10
vezes, se seus alunos não entenderam, não lembram, é porque ainda você não despertou eles ao ponto de pensar. E como para nascer? Tem que despertar o pensamento deles. Não pode. E também não basta, nesse sentido, decorar versículo bíblico. Às vezes a gente fica animado. Oh, minha turma sabe falar de cor com perfeição. Segundo versículo. Será que entendem? Talvez sim. Mas verifica, porque falar de lá para fora não é o fim de aprendizagem. É o começo, mas não é o fim. Tem que ir mais profundo. Tem que verificar entendimento. Então não é uma simples recitação de palavras. Tem que ter um raciocínio e uma agir conjunto. Segundo é culpar a memória do aluno para não reter aquilo que realmente ela nunca separou. Eu não acredito que você não lembra disso, porque nós já falamos. Mas ele nunca entendeu, ele nunca aprendeu, ele nunca pensou sobre aquilo aí. Então não é problema de memória, é problema de não saber qual é a sua função como professor, de despertar o raciocínio e pensar com seus alunos. E o terceiro ego é requer os alunos a recitar as próprias palavras do livro. Essa está falando especificamente no contexto da educação estadual, né? A ideia é que a única maneira que pode responder determinada pergunta é direto, igualmente como o livro falou, igualmente como o professor falou. Isso é muito perigoso, porque isso abafa a criatividade e abafa o raciocínio e pensamento. Você não tem que entender nada para copiar uma página e colar numa outra página, ou para escrever. Não tem que entender nada. E em termos da Bíblia, o perigo é, não tem nada errado em falar exatamente as palavras da Bíblia, mas tem que verificar conhecimento. Mas o que tem de errado é repetir as palavras do pastor, como as pessoas gostam de falar, ou do professor, sem pensar sobre aquelas palavras. A questão não é as palavras, a questão é o entendimento. Então, muito melhor. Eu prefiro 1000 vezes que meus alunos usam outras palavras para expressar aquela ideia do que eles repetem para mim as palavras que eu usei. Porque se eles colocam em outras palavras, eu sei que entenderam. Então, levem em conta isso. Não é tão importante as palavras da revista ou as suas palavras. A importância é a essência do entendimento dessas palavras. Quando o alvo do processo de ensino é uma rápida recital de fatos, sem meditação em seu sentido, o ensino será superficial e artificial. Este tipo de ensino não resulta em vidas transformadas. Ao contrário, se observamos essa lei, alunos raciocinam cada um para si mesmo. E a sala de aula se transforma num tipo laboratório, cheio de atividade direcionada para a aprendizagem. Os alunos se tornam pensadores e descobertadores. Eles dominam verdades e as aplicam a eles mesmos. O que aconteceu na aula da irmã? Eles invadem novos campos de conhecimento. O professor simplesmente guia a turma. Através deste processo, alunos aprendem para que serve as suas mentes e se tornem estudantes da vida, em especial da vida eterna. Então agora eu quero abrir para perguntas ou comentários. Gente, vocês têm que ter dúvidas. Eu não sou uma professora tão boa quanto isso, não. Tem que ter perguntas. Tenho vergonha, tia. Tenho vergonha. Quando eu estava falando dos pais não entendem, geralmente, como não mulheres não estão aqui, os pais querem que se toque. E isso interessa. Você acha que uma escola está pagando por para essa coisa? Não é que eles não têm, não. A mesma coisa é que as boas vezes aqui,
coisas, a velhice, né? Primeira é que tem professor, principalmente no colégio, que realmente acha que a maneira que ele mostra que está ensinando é dar um monte de tarefa. O maior número de tarefas, o maior ensino. Os pais acham que bom, está botando o menino para estudar, mas nem sempre está botando o aluno para pensar. Então, atividades têm que ser escolhidas com cautela, com cuidado, e nem sempre tamanho é critério. O senhor está no sol. Você quer trocar de cadeira? Não. Tá bem? Ok. Tá um pouco moreno. Tá bom. E é verdade isso. Tem colégio, tem professor que faz isso. E vocês que são pais precisam ser mais criteriosos. E não julga pelo tamanho da tarefa. Julga pelo conteúdo e o que está precisando do aluno. Se está exigindo um raciocínio ou não. E se não é uma boa tarefa. Tá? Ok. Daí ela passou de certa forma para um assunto ligado ao assunto. Quando o professor da igreja passa alguma atividade para ser feita em casa, os pais não dão importância, porque não vale nota, não é para o colégio, a tarefa do colégio é mais importante. Isso é uma verdade. Isso tem que ser tratado com o tempo. Tem que conversar com os pais, tem que ter reuniões com os pais, tem que mandar bilhetes para casa explicando a importância. E o fato é, nós não podemos mandar atividades muito complexas nem muito compridas, porque não vão ser feitas. O que mande para casa tem que ser uma coisa bem simples para fazer. Mas é uma coisa que tem que ser conversada com os pais e colocar, olha, isso aí tem a ver com vida eterna. E vai levar seu filho no máximo 20 minutos. Por favor, faça. Verifique que ele faça. Eu sei que você importa com o futuro do seu filho, por isso que você quer que ele estude. Mas você importa tanto com o futuro eterno? Então dá 20 minutos com ela. Pode ter essas conversas. Outra coisa é conversar com você. Mesmo que não tenha tarefa, converse com a criança durante a semana. O que ela fala do amigo? Pois é, pelo menos mostra o interesse naquilo que está acontecendo na escola dominical. Porque muitos pais realmente acham que a escola dominical é creche, não dá valor. Nós temos que orientar os pais que não é assim. Sim, sim. Agora, como você está falando, eu tenho uma dificuldade tão grande, que eu estou tentando estimular os meus alunos a leitura bíblica diária, que eu acho que é fundamental a gente, desde eles pequenos, eles criarem esse hábito. Eu já conversei com as crianças, já conversei com os pais, e talvez não com essa sutileza que você falou agora, mas mostrando, poxa, olha a importância deles criarem essa responsabilidade com a palavra de Deus, de ler. Eu não tenho resultados positivos. A única coisa que já funcionou para mim nesse sentido é o seguinte: e isso funcionou. Bom. E foi assim. Foi assim. Eu fiz a lista, cada semana, das leituras que eu queria que eles fizessem. Leituras bem curtinhas. Numa caixa ao lado que eles tinham que marcar. E também um lugar onde o pai tinha que assinar. Eu não aceitei só a criança marcando, não. Pelo menos o pai, o responsável, tinha que assinar. Daí todo mundo que trouxe papel assinado ganhou. Uma semana foi bombom, uma semana foi chiclete, uma semana foi um desses brinquedinhos muito pequeno. Isso funcionou. Poucos faltaram. Você sabe, eu já são Paulo. A gente não quer subornar a criança para ler a palavra de Deus, mas a gente quer sim incentivar. Eu prefiro pensar sobre incentivo. Eu achei ótima, eu vou tentar essa ideia que você falou ontem, quando você falou sobre o professor fazer, porque eu peço um versículo por dia. Sim, é pouca coisa. Eu delimitei isso para eles para não ficar estressando. Então, eu achei ótima a ideia. De repente, entregar para eles o que eu quero que eles leiam, e daí, agora você deu a ideia dos pais assinarem ao lado. Então, isso é uma opção. Mas eu tenho achado muita dificuldade, eu acho fundamental isso. Até as crianças cujos pais não frequentam a igreja assinam no papel. Isso não garante que o aluno leu, mas pelo menos que o pai olhou no papel. É uma coisa. É algum passo, né? Eu entregaria para os pais ou para Eu entreguei nas mãos dos alunos, mas os meus alunos foram entre 9 e 12 anos. Depende da idade dos alunos. Mas eu acho que pode entregar nas mãos deles. Eles pegam as coisas no colégio, a partir dos 5 anos levam para casa. Eu creio que pode. Outra coisa que poderia ser feita,
você precisa proporcionar o prêmio ao tamanho da tarefa, porque você vai querer dar tarefas maiores futuramente, e se você começa com o chocolate, você não tem para onde ir, né? Então, quando é um versículo por dia, é chiclete, né? Quando é um trecho maior, pode ser um bombonzinho. Daí você tem que proporcionar para que você tenha como crescer. E se isso dá certo, você pode dar uma pausa e daí eles vão dizer: tia, quando é que a gente ganha bombom de novo? Daí, olha, o próximo passo é quem traz todos os livros do Novo Testamento decorado para mim falar vai ganhar você fala. Quem traz todos os nomes do Velho Testamento ganha uma coisa ainda maior. E quem traz tudo de uma vez só, tudo proporcional, está entendendo? Ou então, você tem uma série de lições e você quer que eles realmente decorem o versículo, não apenas falam naquele dia, mas que eles guardem no coração de forma que podem falar para o resto da vida. Então, cada semana você vai dando o versículo, você avisa. No final dos 13 semanas, quem pode falar todas as 13 vai ganhar, você colocou uma coisa boa, porque isso aí vai merecer mais esforço. Eu não ia fazer isso assim, todas as semanas. Eu ia fazer para um tempo limitado, dar uma pausa para eles querer de novo e bolar outra coisa dessa. Outra pergunta ou observação? Só uma observação, você falou do chocolate, nós lembrei na sala de aula, né, os alunos não traziam vida. Sim. Né, comum, né, não traziam vida. Aí eu pensei, é muito bom, né, muito interessante. Você imagina, tem aula, temos, a matéria para cadastrar, tá bom, chegam lá, se livro de texto. Um dia, outro dia, não leva livro de ciência, biologia, o que a professora vai isso? Os filhos por acaso vão à sala de aula sem livro de matemática, sem livro de português, sem a gramática, vão aprender lição sem livro. Vocês precisam dessa base, né? O professor não vai aceitar isso. Quanto mais nós, a Bíblia. Aí, nós vamos vocês começarem a trazer de casa, porque nós estávamos levávamos a Bíblia, para que estivesse. Aqui, a gente levava uma caixa de bombom e deixava no armário. Aí, quem trazia a Bíblia, a gente dava chocolate. Nossa, eles começaram a trazer a Bíblia, e trazer a Bíblia. Parecia com cada Bíblia. Chocolate funciona. Adultos, né? Acho que vale a pena. E outra coisa que pode fazer para variar esse negócio, você pode anunciar assim: uma vez, cada mês, a tia vai trazer uma caixa de bombom para quem trouxe a vida naquele dia, mas eu não vou avisar que dia do mês não. E daí, assim, não é todo dia que você está dando. Mas se eles querem ganhar bombom, eles têm que trazer todos os dias do mês. Mas só que, às vezes, se ganhou essa semana, ela não vai fazer na próxima semana, né? Daí tem essa fraqueza, mas é bom. Pode falar, sim. Teve um ano que eu dei aula para alunos de 9 a 12 anos e eu mandei uma carta para eles. E eles ficaram muito felizes. Pelos correios, né? Teve uns que chegaram no domingo muito felizes com a cartinha da mão. Nossa, eu nunca tinha recebido uma carta. Eles ficaram muito felizes. Minha cartinha incentivando eles a Bíblia, a escola dominical, né? E mostrando o quanto eles eram importantes para Deus, né? Várias palavras assim bonitas. Eles ficaram muito felizes. Até as mães, algumas mães vieram falar, né? Que gostaram muito, ficaram muito felizes com a cartinha. Isso tem a ver, não com nenhuma dessas leis de fato, mas com um princípio muito importante, de mostrar interesse sincero, amor sincero para com os seus alunos. De fazer, não como uma tática de chamar eles para a escola dominical, simplesmente porque você tem um sincero amor para com eles. E queria que eles soubessem disso. E o professor cristão vai fazer essas coisas cada vez em quando. Nossa, para uma criança receber uma correspondência pelos correios é uma ocorrência inédita na vida. Realmente, é super especial e é uma boa coisa. Daí eles vêm tão felizes. Isso chama interesse. Gostei.
dessas aulas eles vão buscar. A irmã está observando que muita gente pega aquele livro, aquela revista e acha que tem que dar auxílio disso. O fato é que, sendo que for o papel, a revista que recebe, aquela é seu guia, não é seu mestre. Aquela dá dicas, dá ideias de como você poderia apresentar ela. Se for uma revista boa, já vem com ideias para visuais e atividades. Mas é um guia. Daí você vai pegar aquela e você vai estudar exatamente como nós falamos. Ainda tem que estudar o texto bíblico, ainda tem que estudar a lição, ainda tem que decidir que se essas atividades são adequadas e tem que elaborar, provavelmente tem que elaborar mais. São poucas revistas que vêm como um tanto de atividade adequada. A maioria está voltada para que o professor vai falar e fazer. E você tem que começar a pensar diferente. O que é que eu vou capacitar meus alunos para falar e fazer? E isso é muito mais difícil, muito mais desafiador, e por isso as editoras não fazem isso. Não é porque eles não sabem que é um bom didático, eles sabem. São formados em pedagogia e educação cristã, mas eles não colocam nas revistas, e a única razão que eu sei é por preguiça pura. Porque não é assim a didática correta. Daí eu tenho um curso sobre preparando lições bíblicas que ensina passo a passo como envolver o aluno ativamente em cada parte da lição. Mas é um curso difícil e tem pessoas que nunca chegam a entender, porque eles não foram ensinados daquela forma e às vezes não conseguem colocar a cabeça orientada para o aluno. Mas vocês podem fazer isso. Se coloca no lugar do aluno e a gente diz assim, na introdução, o que é que os alunos vão fazer? Na hora de contar a história, o que é que meus alunos vão fazer? Na aplicação que vão fazer? Na atividade que vão fazer? E assim, sua aula vai pegar forma. Sim, senhor? Você está falando sobre relação à escola pública. Então, nós temos hoje uma quantidade de evangelhos, né? Mas é considerado cursado. Ainda é em torno de 30%, 50% de uma faixa de brasileiro. Na faixa etária de 30 a 7, eles não, o que você colocou bastante ali em relação a estimular, raciocinar, refletir. E que justamente o que está acontecendo na escola é que essas crianças não participam das atividades porque a determinada iluminação não permite hoje, o professor diz que aquilo não é para ser feito com essa finalidade. Como você falou, eles não têm a iniciativa própria. Simplesmente eles vão lá e perguntam para os professores se eles podem fazer ou não. Aí, de acordo com o professor, eles fazem um pouco. Nós temos algumas crianças que estavam não socializando fazer mais, porque a denominação não permite com que ele convive com o meio, que é o meio, mas em compensação, por exemplo, tem algumas meninas que não participam por isso, mas elas usam batom, elas se pintam em sala de aula, elas brigam, elas fazem fofoca, dentro da faixa etária normal daquela idade. Mas é influenciado para não fazer determinada atividade dentro da escola porque a dominação não permite. Como você vê isso em relação à escola pública? Bem, para ser sincera, minha preocupação principal não é com a escola pública, é com a igreja, né? Sim, mas está relacionado porque ela faz parte da igreja e faz parte da escola. Sim, entendi. Mas o fato é, em todo e qualquer ensino, os professores e os coordenadores têm que entender que esse negócio de despertar raciocínio, despertar pensamento, deve ser um dos alvos principais delas. Se não está funcionando de um determinado jeito, por causa de um problema, por causa de uma situação, eles têm que procurar outra maneira. E eu não conheço por dentro essa situação. Mas quando as pessoas têm um compromisso, eu vou de um jeito ou outro despertar atividade mental na parte dos meus alunos, acha jeito.
O problema é que não importa o suficiente para se desempenhar o suficiente para achar um meio que funciona. Então tem que pensar, tem que tentar outra coisa e outra coisa e outra coisa até que conseguir. Mas tem que querer e tem que acreditar que é importante. E as escolas, elas trabalham com uns limites que nós não temos. Elas têm desafios que nós não temos, nós temos outros. Porque elas são obrigadas, sendo elas estaduais ou sendo elas particulares, elas são obrigadas pelo Estado a passar um determinado tanto de matéria. Daí vamos supor que seus alunos não conseguiram dominar essa etapa e o professor quer voltar e dar uma outra atividade sobre aquilo, mas ele não pode, porque ele tem o requerimento de terminar aquele livro em um determinado tempo. Então, a pressão do tempo é um limite, é um problema com que as escolas públicas têm que trabalhar. E eu queria que as editoras e que as secretarias de educação fossem mais realísticas em termos do tamanho do conteúdo que uma criança realmente poderia dominar. Mas elas não são e elas nunca vão ser. Então nós temos que trabalhar com a realidade que temos. Não, eu só coloco no sentido de você trabalhar como você falou, o raciocínio, para que a criança possa ter reflexão. Sim. Não simplesmente fazer aquilo que o professor falou, como você passa, mas ela pode ter uma reflexão e saber por que ela está fazendo aquilo. E é na escola que você vai desenvolver isso. E isso ela vai trazer para a vida cotidiana dela, tanto para a vida cotidiana ou para a vida religiosa. Sim. Porque o que eu tenho você falou, o que acontece? Quando ela chega aqui na igreja, para você fazer esse tipo de estímulo, você teria que ter uma aula a semana toda. Você não tem isso, só tem no final de semana, na aula dominical. Mas essa criança, ela vive na escola a semana toda. Sim, mas eu creio que nós podemos fazer isso com mais facilidade na igreja, porque nós temos menos alunos, nós temos um relacionamento mais íntimo, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos todas essas vantagens. Eu creio que é mais fácil na igreja. E porque também nossa matéria é uma matéria viva. A palavra de Deus é viva e a Bíblia afirma que a palavra de Deus tem poder em si mesmo. Então, levando tudo isso em consideração, mesmo que a escola, o colégio não nos apoia e não estimula, nós podemos. E o que eu tenho observado, de certa forma, é o contrário. Os alunos fiéis de escola dominical são os melhores alunos nos colégios. Quem já observou isso? Por quê? Porque a igreja ensina melhor do que o colégio. E porque o amor que nós temos para essas crianças é maior que elas encontram no colégio, e porque nossa matéria é divina. Então eu creio que nós sim, mesmo que o colégio não faz a parte dela, nós sim podemos estimular isso devido a essa situação. E também a visão de Deus realmente é que os pais assumem isso em primeiro lugar. A igreja está apoiando as famílias assim, para isso. Então tem uma colaboração, até realmente os pais assumem uma responsabilidade maior e a igreja está colaborando com os pais que já estão fazendo isso. Então é uma outra forma de até chegar na parte didática. Na realidade, a escola dominical não se encontra na Bíblia. É uma ferramenta que nós escolhemos usar. Eu creio que seja uma ferramenta boa, mas isso que você observou está super correto. O dever de educar as crianças, tanto em coisas seculares quanto em coisas espirituais, é dos pais. Agora, que os pais podem ter auxílio, podem. O colégio pode ajudar, mas o dever ainda é do pai. A igreja pode ajudar, mas o dever é do pai, dos pais. A realidade é que muitos pais não assumem. E a igreja e o colégio nunca vai poder substituir por completo os pais. Então, certas coisas nós podemos fazer, mas certas coisas somente os pais podem. Então, nós temos que estar em contato com as famílias. Nós temos que estar incentivando sempre que os pais acompanhem os filhos, perguntando o que aprenderam, perguntando o que estão presentes. E quando vem essas crianças cujos pais não vêm,
nós temos que ir atrás dos pais. Às vezes nós não conseguimos eles, mas é para o bem da criança que conseguimos. Não é, a criança, eu não gosto da ideia de usar a criança como isca de ganhar os pais, porque os pais são importantes. Não é isso que eu quero dizer. Cada um é importante. A criança é importante, a mãe é importante, o pai é importante, né? Mas é para o bem da criança que seus pais convertem. Ela vai ter uma vida espiritual mais firme se nós alcançarmos os pais. Então tudo isso faz parte. Nós não vamos poder resolver tudo. Afinal das contas, todo mundo faz suas próprias escolhas. Até uma criança faz suas escolhas. O que nós podemos fazer é orientar, é incentivar, é facilitar, é capacitar, é andar lado a lado. Mas afinal das contas, é duro, mas o fato é que a criança tem que decidir se vai aproveitar ou não aquilo que estamos oferecendo. Se os pais apoiam, se não apoiam. E é uma escolha pesada para colocar nos ombros de uma criança. Mas essa é a realidade. Então nós fazemos o melhor que podemos para que ele possa fazer a escolha certa e aprender. Mas nós não podemos fazer tudo. Ok, nós vamos encerrar este momento. Nós não vamos ir para o recreio. Nós vamos ficar de pé e esticar. Nós vamos cantar mais uma vez. E daí nós vamos para a próxima aula. Na hora do jogo. Todo mundo, Deus é tão grande, mas tão grande, Ele me cerca por todos os lados, pela direita, pela esquerda, pela frente e por atrás. Meu Deus é tão grande, mas tão grande. Pronto, podem sentar. Ah, não. Tem. Aqui é o meu nome, e o meu e-mail e o meu endereço. Quem se interessa pode copiar agora. E vocês estão todos convidados a me visitar em Araguaína, Tocantins. Vocês podem conhecer o interior. É. E eu quero que pelo menos alguns aceitem o convite. Tua confiança. Tua confiança. Oi? Depois confia em alguém que enxerga. Anda. Tá virada? Agora. O nome do meu marido também é Rodney, mas chama ela de Roberto, porque o segundo nome dele é Roberto, fica mais fácil, Roberto. E como eu falei, Araguaína tem água encanada, energia e internet, só não tem shopping. Ah, não tem cinema também, mas a gente tem locadora de DVD. Chegou a Coca-Cola. Olha, Ceará. Melhor, se você cruza a fronteira com o Maranhão, que leva 1h30, você tem Guaraná Jesus. É, pois é. Quem conhece? É cor de rosa, Guaraná Jesus. E é o pior refrigerante que já tem. É ruim, eu acho ruim. Você dá alimento e tudo quando a pessoa chega. Passagem também. Passagem, estou falando. Alimento está Forçando. garantido e uma cama, pelo menos uma rede. Ah, tá. Não, rede é bom. Rede! Pegou? E a gente não tem comida indiana, e não tem comida mexicana, e não tem... Bem, a gente tem churrascaria, uma churrascaria que arrasa, tá? Olha pra mim, Roda. Olha pra mim aí. Igreja de Cristo, tem Igreja de Cristo Pegou? Nova Terra, que não é a gente, né? Que é aquela igreja pentecostal.
Em Palmas. Eu sei que tinha um grupo das igrejas de Cristo tentando implantar uma igreja lá fazia uns 3 anos. Inclusive, nós mandamos um grupo umas 3 vezes para ajudar, distribuir folhetos e fazer visitas. Mas eu não ouço nada desse grupo faz um tempo. Eu estou achando que o senhor que estava guiando a obra voltou para onde ele morava. Foi uma amiga do Lacerda que ele conheceu quando ele estudou em Campo Grande, no serviço. Eu creio que não tem, mas eu não tenho certeza. Valeu. Vamos cantar mais uma vez e depois a gente estuda. Estudar. Sejam imitadores de Deus. Vamos lá? Está errado, né? Está correto. Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Como também Jesus nos amou e por nós se entregou. Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Como também Jesus nos amou e por nós se entregou. Sejam bondosos e sejam compassivos. Aprendam a perdoar como Deus nos perdoou. Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Como também Jesus nos amou e por nós se entregou. Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Como também Jesus nos amou e por nós se entregou. Como também Jesus nos amou e por nós se entregou. Ok. Transparências. Oficina 4. A lei do processo de aprendizagem. Alunos têm que reproduzir em suas próprias mentes as verdades a serem aprendidas. Vamos falar essa lei juntos. Alunos têm que reproduzir em suas próprias mentes as verdades a serem aprendidas. Isso aí é bem ligado com a lei do processo de ensino, né? Agora, essa lei determina a natureza de atividades de aprendizagem. Nós vamos escolher apenas aquelas atividades que despertam o raciocínio do aluno. Aquelas atividades que reforçam essas coisas. Nós não vamos dar uma atividade à toa só para preencher tempo, ou só para ganhar nota, ou sei lá por quê. Nós vamos escolher atividades que estão direcionadas a este alvo, para cumprir a lei. Esta é a finalidade do ensino, é o objetivo que queremos alcançar. Que os alunos formem em suas próprias mentes um conceito dos fatos, princípios ou habilidades da lição. Ou seja, que não seja simplesmente uma coisa que eles decoram naquela hora, repetem os fatos para você e os versículos decorados saem da sala e esquecem de tudo. Isso não é o alvo do nosso ensino. Nós queremos que eles formem uma ideia bem definida e fixa e enraizada em sua própria mente sobre essa verdade, sobre essa lição, sobre esse ensino. Terceiro, a aprendizagem é muito mais o trabalho do aluno do que do professor. O professor ensina, mas o aluno tem que aprender. Então, a aprendizagem é o trabalho dele. Nós temos que ensinar ele como aprender. Nós temos que ajudar ele a aprender, mas afinal de contas, a única pessoa que pode aprender é ela. Então, é o trabalho dela. Quarto, é indispensável que o aluno se torne um investigador. É igual descobridor.
Enquanto ele não se torne essa pessoa que procura saber, ele não vai aprender muita coisa. Então é indispensável. Que o aluno tem que entender aquilo que se ensina e não apenas memorizar e repetir uma sequência de palavras. Nós precisamos ter entendimento com algo e não simplesmente palavra para fora. Entendimento. Isso é mais difícil, leva mais tempo, mas compensa, tem valor. Estimule seus alunos de fazer perguntas, tipo, o que é que a lição diz? O que é o seu significado? Como eu posso expressar esse significado em minhas próprias palavras? Para que serve? Como eu posso aplicar a lição a mim? E como eu posso utilizar? Nenhuma lição está realmente aprendida até que o aluno faça essas perguntas. E vocês vão perceber, todo mundo é preguiçoso. E os nossos alunos são preguiçosos. Eles não vão querer da própria vontade fazer essas perguntas enquanto vocês não despertam o interesse deles ao ponto deles quererem saber mais. E daí vocês orientam. Você quer saber mais? Então precisa saber o que, como e o que tem a ver comigo. Então primeiro tem que fazer essas outras coisas. Essas leis vêm numa sequência correta. As outras leis têm que ser observadas para que essa lei possa ser observada. Mas se fizer aquelas outras coisas agora, isso pode acontecer. Mas tem que orientar. 7. Leve em conta a faixa etária e o nível de desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo são as maneiras que uma pessoa aprende. E isso muda de faixa etária para faixa etária. Isso tem sido observado e tem sido definido. E isso faz parte do meu curso Levando Pequeninos a Jesus. Nós carvamos bem profundo no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico-social, no desenvolvimento espiritual de cada faixa etária. Mas você tem que levar em conta que tipo de coisa os seus alunos são capazes de aprender. Criança pequena aprende coisas relacionadas aos sentidos. O que ele pode tocar, o que ele pode ver, o que ele pode saborear. Isso aí ele pode aprender. Crianças maiores já podem raciocinar de outras formas. E adultos já têm um raciocínio bem concreto e eles podem aprender em cima de coisas bem abstratas. Mas você tem que levar tudo isso em consideração ao estimular a aprendizagem. Regras para professores. Ajude os alunos a formarem uma ideia clara do trabalho que tem que fazer. Quando você dá uma atividade para seus alunos, eles dizem, tia, eu não sei o que eu devo fazer, não. É isso. Eles não sabem nem onde começar. Então, eles precisam ter uma ideia clara sobre a atividade que devem fazer. Ou então, eu quero que todo mundo levante, nós vamos fazer uma mímica sobre como podemos ajudar papai. Tia, eu não sei. Você tem que dar uma dica mais específica. Agora, em termos mais gerais, mais abrangentes, nós temos que ajudar elas a ter uma ideia clara do que é que eles têm que fazer no decorrer da vida. As atitudes que têm que ser mudadas. Os comportamentos que vão agradar a Deus e que não vão. Eles têm que estar formando também essas coisas. Porque a tarefa, o trabalho que eles têm que fazer é um trabalho para a vida toda. Quando estamos tratando de ensino bíblico. Número 2. Informe a eles que as palavras da lição foram escolhidas com cuidado e podem ter significados especiais que importa a descobrir. Isso é muito importante no colégio, quando eles estão lendo uma coisa, eles não entendem, então eles ignoram. Isso acontece também com a Bíblia. Eles leem, não entendem, então esquece. Ao invés disso, nós temos que ensinar eles, quando você não entende, você tem que perguntar, você tem que pegar um dicionário, você tem que procurar o conselho de um colega.
Você tem que tentar descobrir e entender. Você não pode simplesmente ler. Não entendi. Esquece. É isso que isso quer dizer. As palavras são importantes e compensa descobrir o que eles significam. Terceiro, enfatiza que geralmente mais é implicado do que dito. Você tem que ensinar eles a ir além da letra. Agora, tratando da Bíblia, nós fazemos isso com cautela e com cuidado, mas tem que ser feito. Por exemplo, vamos supor que você está ensinando, como Pedro cortou a orelha do soldado, do primo do rei que veio para pegar Jesus. Aí você pode ir além da letra um pouco, fazendo uma pergunta dessa. Por que será Pedro fez isso? Não tem uma resposta bem explícita no texto, ok? Eles vão ter que pensar, por quê? E vão lançar ideias. E depois a gente pode resumir, olha, talvez foi isso, talvez foi aquilo aí, mas a gente pode entender algumas razões pelo qual Pedro teria agido assim. Então a gente pode agir além do texto com uma certa cautela, para não acrescentar nenhuma regra, nenhuma doutrina à Bíblia. Mas é bom pensar, por que será? Como é? Ou então, muitas vezes, quando vem um mandamento, tipo, orai, amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Como é que eu consigo fazer isso? E será que eu quero fazer isso? E que benefício traz para mim? Todas essas são perguntas que vão além do texto, mas são boas perguntas para fazer. E são perguntas que estimulam o pensamento, o raciocínio. E pode começar a estudar a Bíblia, pode começar a perguntar. Então, ensina elas que tem mais implicado que dito, tem que ir além. Peça os alunos a expressarem nas suas próprias palavras o sentido da lição como eles a entendem. E continuem até que eles tenham a ideia completa. É isso que nós estamos falando. Vocês só sabem que eles têm formulado, que eles têm pego o conceito quando eles conseguem explicar aquilo para você. E na medida que eles vêm explicando, melhor ainda em suas próprias palavras, e você percebe que eles entendem uma parte, que nem a dona Sônia entendeu uma boa parte daquela palavra, mas ainda falta um pouco, vai trabalhando com eles até que eles tenham um entendimento mais completo. Não é necessariamente que tem que completar tudo naquela aula, mas no decorrer do tempo, você vai completando essa ideia. Quinto, tente a tornar seus alunos em investigadores independentes. Eles precisam saber ler as suas Bíblias, entender as suas Bíblias e agir em cima das suas Bíblias, mesmo quando não tem você na perto. Independentes. Sexto, busque a desenvolver nos seus alunos um respeito profundo pela verdade. A verdade vos libertará. Eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A verdade é valiosa. E nós precisamos ensinar um respeito e valor para a verdade. Violações e erros. Apressar demais não deixa tempo para pensar. Isso aí é uma coisa um pouco complicada, porque ao planejar sua aula, você tem que levar em conta duas coisas que de certa forma parecem opostas. Ou seja, vocês têm que ter bastante número suficiente de atividades para que seus alunos não tenham tempo para voar, não tenham tempo para trazer confusão, não tenham tempo para ficar entediado. Mas no mesmo tempo, você tem que ter uma flexibilidade adequada para dar este espaço de tempo para pensar. Ou para dar espaço quando eles começam a participar, fazer um monte de perguntas, fazer um monte de comentário. Então você tem que ser preparado para fazer um monte de coisa, mas também pronto para cortar de tudo e deixar eles tomar conta da aula no senso positivo e começar a fluir as ideias. Então tem que ser preparado para ambas essas possibilidades. Segundo insistir demais nas palavras exatas do professor
ou do livro tira o incentivo do aluno a tentar seus próprios poderes de expressão. E isso, de certa forma, já tratávamos nas outras leis. Essas leis intercalam, são ligadas uma com a outra. Mas, nos colégios, realmente, geralmente a única vez que eles estão incentivados a pensar por si, a se expressar, é na aula de redação. Nas outras aulas, eles querem a resposta do livro. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Terceiro, a falha de insistir, não de deixar, mas de insistir em pensamento original na parte dos alunos. Isso aí é uma violação, de não insistir que eles pensam e pensam para si mesmos. E eles não vão querer fazer isso, porque quando eles fazem isso na igreja, na escola, eles são criticados. A escola não quer pensamento original, não quer nenhuma ideia que é diferente do que o livro. Agora, eu tenho muitas ideias diferentes do que os livros de história e geografia dos meus alunos têm, principalmente acerca do meu país. Tem coisa que fala dos Estados Unidos que me deixa às vezes perplexa, às vezes zangada, às vezes frustrada. E eu converso com meus filhos sobre estes assuntos. Mas eu não encorajo eles a falar muito na escola, não. Porque eu sei que eles vão ser criticados, que os professores não vão aceitar. Embora eles sabem mais sobre os Estados Unidos do que o livro sabe. Pensamento original não é encorajado na escola, mas deve ser encorajado na igreja, por dentro dos limites estabelecidos. Nós não podemos pregar um novo evangelho, eu não estou de jeito nenhum falando isso, mas eu quero dizer que a criança talvez vai pensar de uma aplicação que nunca entrou na sua cabeça. Este pensamento original, isso é excelente. Ela pode sugerir um entendimento do texto, pelo ponto de vista dele, que abre os seus olhos. Uma coisa que você nunca viu, e ela está certo. É isso que eu quero dizer sobre o pensamento original. E ela pode ter ideias para trazer novos alunos para o dominical e para investir em coisas dessas também que não são doutrinárias. Quarto erro. Não pedir nem dar razão pelas dicas da lição. Você deve estar sempre perguntando por quê? Por quê? Até sobre as coisas que Jesus disse. Por que Jesus disse isso? Nós não estamos criticando ele, mas nós precisamos saber. E tem coisa que a gente não vai saber, mas não é errado perguntar, não é errado ter dúvida. Mesmo quando Jó indagava contra Deus, por que isso, por que aquilo, por que tudo mais, Deus foi bem suave com Jó, eu acho. No final, ele deu uma certa bronca, mas também Deus tinha uma certa sensibilidade. E Deus não acha ruim que a gente está raciocinando e fazendo perguntas. Deus, eu sei o que está escrito, e não é que eu não creio, mas eu não entendo. Deus acha bom isso. Ele quer que nós procuramos entender. Então é bom fazer perguntas. Quinto é, não dá aplicação prática. Essa é quando a gente dá aquela aplicação vaga, espiritual, que não tem nada a ver com a vida dos seus alunos. É um erro muito grande e isso viola a lei do processo de aprendizagem. Já que o trabalho de aprendizagem é o coração de educação, se falharmos neste ponto, falhamos em tudo. Se o aluno não aprende tudo que veio antes, foi inútil, tem que aprender. Conhecimento colocado sem cessar no prato do aluno, sem observar essa lei, que ele tem que fazer parte dele, não transformará vidas. Mas, se observamos essa lei e tornamos os nossos alunos em investigadores que busquem conhecimento e que agem conforme o conhecimento que descobriram, daí as suas vidas vão ser transformadas pela verdade. Senhor, devemos tirar 3 minutos de recreio ou devemos completar o curso? Nós temos uma oficina. Ok, completar! Além da revisão e aplicação. Todo mundo quer assistir o jogo? Tá entendendo?
eu falo a minha parte e você fala a sua. A linguagem usada, eu vou falar a primeira parte. A linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser uma linguagem que ambos têm em comum. Todo mundo, além do aluno. O aluno tem que mostrar interesse na lição. E todos, além do professor. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. Última lei de ensinamento. A lei de revisão e aplicação. Ensino tem que se completar, se confirmar e se provar pela revisão e aplicação. Nós vamos falar juntos. Prontos? 1, 2, 3. Ensino tem que se completar, se confirmar e se provar pela revisão e aplicação. Agora, a Linda sabe disso. Ela me falou hoje que ela tinha que fazer uma revisão porque era preciso para um bom ensino. E é a 7ª lei. E é isso que se dizer que a lei diz. Tudo que se aprendeu ficou escondido nas mentes dos alunos como potencial e não possessão. Enquanto não observamos essa lei, é um potencial. Pode ser utilizado, mas eles ainda não são possuidores enquanto não faz essa última etapa. Precisa-se de um processo que torne conhecimento em agir, em ação. E este é o trabalho de caprichar, que é a última lei. Agora, são 3 alvos da revisão. E o primeiro é aperfeiçoar conhecimento. Aperfeiçoar conhecimento. Tornar a coisa mais completa, mais profunda. Então, ao revisar, a gente não passa somente aquilo que já passou, a gente sempre vai além. Segundo alvo, confirmar conhecimento. Firme a coisa, verifique a coisa. Está fixo ou não? Vai ser lembrado daqui 1 mês ou não? Vai ser lembrado daqui 1 ano ou não? Confirmar. Quantos de vocês aprenderam um monte de coisa do colégio que hoje não tem ideia? Se fosse para mim prestar vestibular hoje, coitado de mim, eu saí dos melhores 10% dos alunos nos Estados Unidos quando eu prestei vestibular. Hoje, eu ia sair no fundo do poço, porque tem tanto conhecimento que eu não precisava usar na minha vida. Eu esqueci física, química, essas coisas, não tem nada a ver com ensinar criança a Bíblia. A gente esquece, mas a gente precisa confirmar o ensino da Bíblia. Isso não pode ser esquecido. Terceiro alvo, tornar conhecimento pronto e útil, ou seja, na ponta da língua, pronto para ser usada. Nenhum tempo se gaste melhor do que o tempo de revisão. Eu quero que vocês acreditem nisso. Tantas e tantas vezes a gente pensa assim, oh, eu queria dar uma revisão, mas não dá tempo. Tira tempo! Faz tempo! O seu James Morland, que vai completar 50 anos de serviço missionário em Brasil, me parece em 2012. A esposa finada dela, a dona Mary, ela gostava de falar sobre o casamento, quando ela dava conselho. As pessoas disseram, a gente não tem tempo para sair, okay. Ela disse, não, a verdade é que vocês não têm tempo. Você tem que tirar tempo. E ela me ensinou isso. Para coisas de valor, você não tem tempo, mas você tem que tirar tempo. E para revisão, você tem que tirar tempo. É preciso. Revisão é mais do que repetição. É repensamento. E este é onde a ideia de revisão muitas vezes falha. As pessoas entendem que revisão é simplesmente falar tudo de novo que acabou de falar. De fato, não é isso. Isso é super chato e ninguém gosta. É de pensar novamente. E ao pensar novamente sobre a coisa, a gente quer pensar de um novo ponto de vista, de mais uma aplicação, de mais uma maneira que eu posso agir. É repensar. E reexaminar para ver se eu estou entendendo corretamente a palavra de Deus. Existem vários tipos de revisão e cada um com
com seu devido tempo. O primeiro tipo de revisão é uma revisão de um único tópico, lição ou ponto. Por exemplo, quando nós aprendemos a lei do professor, na próxima aula nós revisamos aquela lei. Foi uma revisão de um ponto. Né? Daí tem também uma revisão compreensiva, mas general. Isso foi quando a gente revisa todas as leis. Generalizado. Geral, melhor. Desculpa, geral é melhor. Mais correto. Uma revisão geral. Eu vou ter que dar uma revisão geral em minhas transparências, é verdade. Eu achei vários erros. Geral. Ou seja, no final nós vamos citar todas as 7 leis. É uma revisão geral. Nós não vamos aprofundar em cada uma, nós vamos fazer uma revisão geral. Letra C. Também existe uma revisão compreensiva e completa, em que a gente repensa do maior número de detalhes possível sobre o assunto. A gente faria isso se a gente tinha mais uma hora, se tivesse mais uma hora, para cada um ficar de pé e se expressar sobre uma dessas leis que aprendeu. Isso seria uma revisão compreensiva e completa. Mas não tem tempo. Quarto. É preciso voltar várias vezes para uma lição para ganhar uma compreensão plena. Eu sei que vocês já experimentaram isso, porque todo mundo já falou. Eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia e sempre eu aprendo uma coisa nova. Então é isso. A gente vai voltando e sempre aprendendo mais. Então eu preciso sempre voltar. Utilize tarefas práticas e ativas na parte dos alunos. Se vocês não saem com mais nada destes cursos, vocês vão saber que seus alunos precisam ser alunos ativos, não vão? Porque é uma verdade. Tarefas práticas e ativas. Regras para professores. Considere que revisão é sempre apropriado. Você estava ensinando a palavra sinagoga, você chegou na lição, no corpo da lição, a palavra sinagoga, você faz uma breve revisão sobre sinagoga. O que significa sinagoga? É uma revisão. Está sempre apropriado. Número 2. Marque um tempo definido para a revisão. Embora está sempre apropriada a revisão, também você tem que ter esses tempos. Neste domingo vamos revisar. Ou então, no final da lição ou no início da lição vamos revisar. Tenha seu tempo. Terceiro, ao fim da lição, resuma. Resumo é um tipo de revisão. Resuma, mas não seja cansativo com este resumo. Depois de 5 ou 6 lições, ou ao terminar com um assunto, faça uma revisão desde o início. E este tem que ser seu plano. Independente da faixa etária, sendo adulto, sendo jovem, sendo criança, precisa fazer isso. Você tem que planejar em seu cronograma. Vamos ter 6 aulas e daí vamos ter uma aula que é revisão. Revisa do começo. Nós vamos completar assuntos sobre tribulações e vamos ter uma aula de revisão. É isso que a Linda fez. Número 5. Quando puder se referir às lições anteriores, faça-o. O máximo possível vai relembrando. Lembra naquela lição tal que falávamos? Também está falando a mesma coisa de outras palavras. Sempre que puder se referir às lições anteriores. Mas para acontecer isso, você tem que enxergar essas ligações, tem que ter estudado. 6. Verifique que novas lições revisam e aplicam a matéria de lições anteriores. Eu gosto de começar cada lição com alguma coisa ativa que revisa de alguma forma a lição anterior. Só que tem que ser variada. 7. Faça a primeira revisão o mais logo possível depois de aprender aquela lição. Isso seria para nós na próxima semana. O mais logo possível. Porque crianças, elas esquecem muito rápido. E o menor de idade, o mais rápido que esquece. E nós temos uma desvantagem. No colégio eles vão segunda, volta terça, volta quarta, volta quinta, volta sexta. Eu sei contar os dias. Nós não. Domingo e passa 6
6 dias que eles estão fazendo outras coisas, em que eles podem esquecer de tudo. Então, as nossas revisões são ainda mais importantes, porque tem aquele espaço de tempo no meio entre as nossas aulas. 8ª, esteja sempre preparado para revisar na hora apropriada. Fazer o mesmo. O que significa esse fazer o mesmo? É outra coisa que eu vou ter que corrigir. Mas a ideia de estar preparado, tá? Esteja preparado. Isso vem com sua preparação da sua aula. 9. Formule novas perguntas para uma lição velha. Novas ilustrações para velhos textos. Novas provas para velhas dicas. Novas aplicações para velhas verdades. Ou seja, você vai revisar a matéria, mas de um ponto de vista um pouco diferente, para que não seja cansativo. E você não vai fazer aquelas mesmas perguntas, você vai fazer outras. Você não vai fazer aquelas mesmas ilustrações, vai fazer outras. Então vai ter que estudar. 10. Nunca omite uma revisão final. Nunca omite uma revisão final. E essas revisões finais é muito bom incorporar aquelas brincadeiras que eu mostrei naquela oficina das brincadeiras. Faça a revisão gostosa, ela não deve ser chata, mas tem que preparar o aluno com revisões pequenas por dentro, para que quando chega na revisão final, elas estão preparadas, porque você quer que seus alunos tenham êxito nessa coisa. Não é para pegar o aluno, não é esse o propósito da revisão. É para confirmar, é para aperfeiçoar, é para verificar a aprendizagem. 11º, procure tantas aplicações quanto puder. É uma verdade que um determinado texto bíblico tem um só sentido, mas pode ter muitas e muitas e muitas aplicações, muitas e muitas maneiras que pode se colocar em ação. Então, continue a procurar novas aplicações. 12º, envolve os alunos como ativamente em uma variedade. Eu sei que variedade está soletrado errado. Realmente, essas transparências estão pagas. Uma variedade de atividades de revisão. Variedade. Ativo. Estão vendo a coisa aqui? Violações e erros. Primeiro erro. O professor ineficiente e ineficaz negligencia por completo a revisão. Simplesmente não faz. É porque ele não sabe, ele não conhece a importância, ele negligencia fazer. Segundo erro, o professor apressado e impaciente dá uma revisão completamente inadequada. Não é o suficiente. Você tem que ensinar com calma. Vocês estão com problema aí? Acharam uma página? Acharam uma página lá? Ok. Não pode ter pressa e não pode ser impaciente. Tem que dar tempo, tirar tempo para essas coisas. Próximo erro. Deixar toda a revisão até o final do trimestre. Olha, se você fizer isso, eles não vão lembrar de nada, não. Você tem que estar constantemente revisando. Antigamente, as escolas estaduais de Tocantins faziam isso. Eles não faziam nenhuma prova até o final do semestre. Mas agora, felizmente, eles aprenderam a lição e estão mudando este hábito. Isso não é bom. E o quarto é fazer uma revisão tão chata que não se interessa. Você já participou de uma revisão dessa? Super chata? Quem já participou? Não faz isso com seus alunos. Tenha dó. Tenha dó. Faz a coisa interessante. Puxa um visual, puxa uma brincadeira, puxa eles para fazer uma pesquisa, uma apresentação, alguma coisa. Não seja chata da forma que revisa. A lei da revisão, em sua plenitude, requer uma visão fresca, um repensamento claro e um reutilizar de matéria já aprendida. Como um artista capricha um quadro excelente, assim a revisão é o capricho do ensino. Estas leis, vou colocar todas as 7, vem aqui.
estudar a Bíblia até entendê-la. Eles estão interessados e animados. Eles ganham confiança nas suas próprias capacidades de entender, tomar decisões e agir baseado em seus estudos. Eles têm muito mais capacidade de evangelizar e de transmitir aos outros o que eles descobriram, porque quem sabe são eles, e não apenas o professor ou o pastor. Enfim, são pessoas cujas vidas são transformadas verdadeiramente por conhecer verdadeiramente em seu íntimo a palavra de Deus. E é isso que se quer. É isso que pode acontecer em nossas salas de aula. Senhor Pai, queremos te agradecer porque estás sempre abençoando nossas vidas em formas que nunca imaginamos. Uma forma, esse fim de semana tem sido com um ano. E a experiência, a pesquisa que ela tem feito na vida para passar para cada um de nós, para que também possamos abençoar as outras vidas com sua palavra, seu ensino, de uma forma que realmente atinge, alcança o coração de cada pessoa, que pode transformar as vidas, que pode fazer discípulos para Jesus. E queremos te agradecer e realmente somos muito abençoados, muito do que imaginamos às vezes, não somente em Cristo Jesus, mas com todos os recursos que o Senhor assim fornece em nosso redor para cada um de nós. Então queremos te agradecer pela vida de cada pessoa aqui, pela vida de Ana, família, que o Senhor possa abençoá-la na viagem de volta e com a família, dando a passagem assim segura e que sem transtorno, e que o Senhor continue usando cada um de nós, assim, cada vez mais crescendo na sabedoria, na sua palavra, entendimento e a prática de como passar esse grandeza, esse poder, essa palavra para as outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo seu amor, por Cristo Jesus na nossa vida. Te agradecemos. Amém. Amém.